Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Tiro, pancada e bomba. Só tô dizendo, tem discordância, tem debate, tem arranca. Vejam, Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima rival Cora Rona. Vamos antagonizar? Vamos, uma vez na vida. Tá, de vez em quando é bom. É. Austrália, limite de idade de 16 anos. Vamos começar. Vamos. Vamos debater. Venham. Agora vai ser um programa divertido. A gente discorda. A gente discorda dessa vez. 100%. 100%. Então, você faz primeiro o seu argumento. Estamos falando de Austrália. A Austrália proibiu o uso de redes sociais por crianças de menos de 16 anos. Crianças e adolescentes, né? Fala com meus filhos de 14 e 15 que eles são crianças. A ofensa é profunda. Você verdade. tem netos na cidade. É verdade, mas porém, para mim, porém, tirou na marra, quer dizer, as empresas... Um dia tinha, no dia seguinte, QD, Instagram, TikTok. Demorou um pouquinho mais no seguinte sentido, quer dizer, as crianças já estavam trocando telefone pelo Snapchat, pelo TikTok, e postando o telefone publicamente e tal. Eu sou contra. Eu achei uma violência pavorosa. Eu vou explicar por quê. Eu acho ótimo que crianças não tenham acesso a redes sociais. Mas isso é utópico. Eu acho que a gente tem que impedir, na medida do possível, que adolescentes e, sobretudo, crianças frequentem as redes sociais. Mas as redes sociais estão tão integradas na vida hoje que você não pode pegar crianças que já estavam nessas redes sociais e subitamente arrancá-las. Eu acho que podia ter uma lei, quer dizer, eu sei que é difícil de implementar, mas deveria ter alguma legislação que tivesse, olha, quem já está, está, mas a partir daqui você só vai poder se inscrever quando tiver 16 anos. Essas proibições também não são efetivas, porque uma criança que queira realmente usar uma rede, ou um adulto, ou quem quiser, vai usar uma VPN, vai abrir uma conta no nome da mãe, enfim. E, ao mesmo tempo, primeiro, acho que não é toda criança que enfrenta... Eu estou chamando de criança, mas, ok, temos aqui tendo em mente esses adolescentes de 16 anos. Não é toda criança que enfrenta problema nas redes sociais. Muitas usam as redes sociais efetivamente para se comunicarem umas com as outras. Há crianças introvertidas ou autistas, eventualmente, tímidas, que não têm outra forma de comunicação com o mundo. É um lugar onde há coisas boas e coisas ruins acontecendo, onde você encontra eco para muitos problemas que você tem. Enfim, acho que quando você arranca uma rede social das mãos de uma pessoa, seja ela velha, jovem, o que for, você, de uma certa maneira, você está dizendo que você não tem confiança nela. Não vou deixar mais isso na tua mão, porque você não é de confiança. Não são as crianças que não devem ser de confiança, são as empresas. O que não pode ter é o tipo de conteúdo que existe. Não é a frequência. Se você tiver um conteúdo bem controlado, joga isso para cima das empresas. Elas vão saber controlar, porque quando você põe um peito de fora no Instagram, o Instagram tira do ar esse conteúdo. Agora, com a inteligência artificial, que a gente está aqui vendo como é que essa banda toca, é óbvio que se uma rede social quiser tornar o seu ambiente mais saudável,
vai saber fazer isso. É que não querem. Não é negócio, vão perder dinheiro. Então, e finalmente, o que eu acho é que a rede social é a praça hoje. É onde acontece tudo. Mesmo que uma criança não esteja na rede social, tudo o que acontece em volta dela diz respeito às redes sociais, os memes, as discussões, os cancelamentos. Então você está proibindo as crianças de saírem na rua ou de irem para a praça. Hashtag pronto, falei. Tá. Vamos lá. Agora me diga o que... Eu sou um entusiasta da maconha. Eu gostei da sua cara de esse silêncio sepulcral, assim, tipo, onde que ele vai chegar? Acho que é uma planta absolutamente formidável, ímpar nas suas possibilidades, tal, com potenciais médicos incríveis nas mais vastas áreas. E eu já vi pessoas com Parkinson fazendo quimioterapia, etc., ganhando qualidade de vida por causa de cannabis sativa. Uma vez eu tive uma aula excepcional do Siddhartha Ribeiro, que é um dos grandes neurocientistas brasileiros, sim, maravilhoso, sobre cannabis. E ele me falou uma coisa, eu descobri durante essa aula o quão pouco eu entendia de maconha, o quão pouco eu conhecia a planta. E uma das coisas que o Siddhartha me falou, e eu realmente não sabia, é que antes dos 21 anos é muito arriscado você consumir maconha, você fumar maconha. Uma vez ou outra não é recomendável, mas não é grave. Agora, se você fuma maconha com alguma frequência antes dos 21 anos de idade, a plástica do cérebro ainda não está completamente formada, você só forma ela com 21 ou 22 anos. Para os meninos, para os homens, é mais tarde do que para as meninas. Nós homens somos mais imaturos mais tempo. Sim. do que mulheres. Tem a ver com o fato de que mulheres entram na puberdade antes dos homens, né? Tem aquele momento, que é aquele momento ali no 7º ano, que é sempre muito engraçado, porque as mulheres são todas altas e os meninos são crianças ainda, né? Mas o fato é, se você consome maconha com alguma regularidade, não precisa ser muita não, com alguma regularidade, na época em que o cérebro não se formou ainda, ela afeta a maneira como o cérebro vai se formar. Agora, é curioso que quanto mais velho você for, aí é o contrário. Porque o cérebro está enrijecendo, o consumo de maconha é melhor, porque ajuda a manter uma plasticidade. Então, quanto mais velho você for, é melhor. Quanto mais jovem você for, antes dos 21 anos, chega a ser perigoso, porque vai alterar para a sua vida a maneira do seu cérebro se formar. Por que eu estou falando disso? Porque não é só maconha. Tem uma imensa quantidade de coisas que nós sabemos concretamente que adolescentes não podem fazer, que crianças não podem fazer, que é mais perigoso porque não são maduros, porque o dano para o corpo, para o desenvolvimento do corpo, do organismo, pode ser sério, porque não tem capacidade de julgar as consequências, e tem uma imaturidade emocional também, entendeu? De arcar com as consequências de certas decisões que... O ponto que eu estou tentando fazer aqui primeiro é o seguinte: não me parece que seja polêmico na nossa sociedade que tem coisas que a gente deixa adulto fazer e que a gente não deixa jovens fazer. E que ali, a partir dos 14 anos até os 21, a gente vai aumentando as possibilidades.
né? Em alguns países você já pode começar a dirigir com 16 anos. A carteira definitiva só sai, a carta, como o pessoal fala em outros lugares do país, né? Só sai depois dos 18, mas dos 16 já pode começar a testar. Em que momento você bota a idade em que você é responsável penalmente por crimes? Com 16 anos você já pode votar no Brasil, não é obrigatório ainda. Quer dizer, a gente vai escalando... Deixa eu só fazer uma interrupção. Eu acho correta a proibição. Eu entendi. Eu sou contra a forma como implementaram. Você é contra o fato de terem tirado? Exatamente. Eu entendo isso e acho que é um argumento com o qual dá para ser mais simpático, tá? Isto posto, deixa eu te falar de duas experiências que eu tive. Eu sou pai de 3 filhos. Duas experiências que eu tive com redes sociais e filhos. Uma das minhas filhas já é adulta, está terminando faculdade de Direito, já trabalha, já ganha seu salário e tal. Os outros têm 14, 15 anos, eu não vou falar quem é quem. Um deles viveu a experiência de um cancelamento numa rede social. Uma colega de turma, uma criança colega de turma, viveu isso na pré-adolescência, tá? Um colega de turma que, por qualquer motivo político, que eu não lembro exatamente qual era a questão, decidiu atacar um desses meus 3 filhos por conta de mim e da mãe, jornalistas. E foi um ataque muito duro, que foi um cancelamento que, veja, foi um cancelamento que teve o tamanho da escola. Mas foi uma experiência de uma violência, foi uma experiência de uma violência, de uma exposição, de uma... foi muito doloroso, tá certo? Foi muito doloroso. Essa é a primeira coisa que eu queria contar. E essas coisas acontecem, e acontecem na escala macro, porque ser influenciador também... deixa eu contar primeiro a segunda dificuldade que eu estou tendo. Eu, nessas férias, decidi que vou ser ditatorial e vou botar meus 2 filhos adolescentes para ler. Eles não leem. É muito difícil. E o grande problema é a rede social. E eu tenho muita preocupação de eles não viverem. Eu não vou ter como controlar quem eles vão ser como adultos. Eu não sei qual vai ser a importância da leitura. Eu não sei qual vai ser a importância da leitura para a geração deles. Ou quanto que, na verdade, não vão aprender por vídeo, vão aprender por áudio, vão aprender de outras formas. E eu não tenho preconceito em relação a isso. O problema é o seguinte: como eu não sei o que é o futuro, eu juro que eu não tenho preconceito. Eu não acho que leitura seja para sempre. Leitura é uma coisa que começa na Renascença, de fato, uma coisa que começa na Renascença, se consolida de fato. A partir do século XVIII, a gente tem 3 séculos de leitores. Com 300 mil anos de humanidade, não quer dizer que vai ser para sempre, pode ser uma excentricidade de um pedacinho das... Mas eu não sei como é que é o futuro, e eu sei que eu sou quem eu sou hoje porque eu sou um leitor. Sim, com certeza. O tipo de renda que eu tenho, o tipo de riqueza emocional que eu tenho, o tipo de sensibilidade que eu tenho, eu não... É pela sorte de ter sido criado com pais que eram leitores ávidos numa casa que tinha livro que não acabava mais. Eu tenho certeza que você compartilha rigorosamente a mesma 100%, experiência. Então, eu decidi com meus filhos que essas férias de verão vai ser um esquema super espartano. E
para um ateniense falar isso é uma violência. É uma violência, mas, Cora, e eu vou fazer eles lerem coisas que não são complexas, mas ao mesmo tempo são o que eu decidi rasgar por completo a fantasia, porque eu tentava, você pode ler o que você quiser, pode ser história em quadrinhos, você escolhe, eu te levo em livraria, você escolhe, aí não acontece, eu decidi não, vai ser. Tem um livro do Monteiro Lobato, eu vou botar para ler Agatha Christie, eu vou botar para ler... Christie eles vão adorar. Eu vou botar para ler Sir Walter Scott, entendeu? Provavelmente Verlaine. Eu vou botar para ler Júlio Verne. Eu vou botar para ler possivelmente um Conan Doyle. Pode ser Harry Potter eles já leram. Não. É maravilhoso, vão adorar. Eu sei que é, mas eu decidi que eu não vou dar moleza. Veja, eu Harry não tô... Potter não é moleza, não. Não, eu sei disso. Não, mas eu acho que é mais contemporâneo. Ah, você está querendo que eles tenham uma base clássica, é isso? Eu quero que eles tenham uma base daquilo que... Eu quero que eles tenham lido A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro é muito bom. Entendeu? Eu sei, mas no fim das contas, o que eu tô tentando construir aqui quais são as leituras essenciais de um jovem ocidental no século XX. Entendeu? Vai ter que conhecer. Entendeu? Vai ter que conhecer, vai ter que ler um Júlio Verne, vai ter que ler... Eu não estou procurando livros difíceis. Algumas das coisas que eu estou dando para eles lerem na boa, eu estou dando em história em quadrinhos. Algumas coisas eu estou dando em adaptação para história em quadrinhos. Eu estou combinando que é uma história em quadrinho, um livro, uma história em quadrinho, um livro. Eu não estou tentando ser carrasco demais. E o meu inimigo o meu inimigo é o TikTok e o Instagram. Mas olha aqui, deixa eu fazer uma observação. Eu tenho netos gêmeos que regulam com os teus filhos, e o que eu observo com os dois é que, no fundo, é uma questão de temperamento. Porque ter esses netos gêmeos me ensinou muita coisa na vida. Porque eles são um menino e uma menina. Eles têm os mesmos pais. Eles foram criados nas mesmíssimas circunstâncias, na mesma casa, indo para a mesma escola, comendo a mesma comida. E eles são radicalmente diferentes. E ela lê muito. E ele é um pouco isso, é um drama. No outro dia eu fiquei muito feliz porque ele me pediu um livro. Mandei vir. É uma biografia de um mecânico da Fórmula 1. É um livro que nem me ocorreria que houvesse sido escrito em inglês, um livro de umas 200 e poucas páginas. Esse menino leu assim, ó, porque ele adora isso, então ele mergulhou de cabeça nesse livro. Eu já tentei todas essas coisas, inclusive coisas que são, inclusive história de videogame, inclusive livros sobre história de futebol, eu já tentei. Mas ele não é um leitor e ela é. E isso, Cora, eu acho que Cora, não vai mudar muito, sabe? Cora, o ponto vão passar um ano da vida deles em que eles serão leitores. Tá bom, tá certo. Se depois não rolar, eles terão tido a chance. Criado o hábito de... A concorrência do algoritmo é muito brutal. E aí eu caio na coisa da rede social, que é muito tentador. E é muito viciante. E quanto mais bobo você é, quanto mais imaturo você é, mais viciante aquele negócio todo. É verdade. Agora, aí tem um problema que é o seguinte, mas se você acha tudo isso, eu acho, por que você não proíbe? Porque tem uma coisa que é um trauma meu de infância que meus pais fizeram, que eu fui uma criança que até tarde não podia ver televisão. Eu também. E isso me custou em sociabilidade. Para mim também. Eu não estava por dentro das coisas na escola. Eu não sabia quem eram os personagens, eu não sabia um monte de coisa. Entendeu? Então tinha um pedaço imenso do assunto que eu não conhecia. E aí
é aquela coisa de... Uma coisa eu nunca vou fazer com meus filhos, que é não deixar ele fazer uma coisa que todos os colegas dele fazem. Entendeu? Então, o ponto que eu estou fazendo é o seguinte. Ou a proibição universal, ou não vale. Porque ou você bota toda uma geração para ter uma mesma experiência conjunta. Sim, isso é verdade. Ou não vale. Porque simplesmente é menos doloroso se ninguém pode. Se todos podem e só meia dúzia não pode, é doloroso. É você tirar uma das condições essenciais de sociabilidade. E no fim das contas, esse troço vicia. Esse troço é feito, e eu não estou usando à toa o termo viciar. Esse troço é feito para ficar te dando micro-injeções de dopamina no cérebro, para micro-recompensas, entendeu? Te condiciona a olhar para a publicidade, te condiciona a um monte de coisa. Não, eu concordo com tudo isso. Eu só acho que a implementação é totalmente equivocada. Porque... Eu acho, só para encerrar a coisa... o ponto da nossa discordância fundamental é o seguinte. Tudo bem, aí você pega o menino que tem 15 anos de idade e daqui a 4 meses vai se fazer 16. Você vai tirar dele para devolver daqui a 4 meses? Agora, você não quem tira, tem 12 você anos não de tira idade, de quem já tem. Quem tem 12 anos de idade vai ser obrigado a ficar exposto, porque eu acho que é uma obrigação, porque você não consegue fugir disso. Você vai pegar um bando de criança que tem 12 anos de idade e vai obrigá-las a viver até os 16 nesse negócio, sem dar a oportunidade de ter uma adolescência normal e só ser exposto ao troço quando for mais velho, só ser exposto a... Porque não é só os riscos de um cancelamento, da humilhação pública, essa coisa de empurrar para ser adulto, entendeu? Essa coisa de fazer ficar sonhando de ser influenciador, sonhando em ser famoso, querendo ser creator com 14 anos de idade, com 13 anos de idade. Por que você está negando uma adolescência normal sem essa carga de padrão de beleza que é imposta? Sem a coisa é muito pesada para adolescente. A adolescência já é um troço difícil. Eu sei, mas cara, eu não consigo me reconciliar com a ideia de que você vai tirar das mãos de uma criança uma ferramenta que ela já tem. Daqui a 2 meses já lidaram com isso. Daqui a 2 meses já lidaram com isso. Eu acho que o que aconteceu na Austrália vai começar a se espalhar pelo mundo. Bem, temos a Austrália como modelo. Como modelo para ver o que acontece lá. Eu concordo que deve ser proibido. Quer dizer, não é exatamente que deve ser proibido, que você não possa ter uma conta em rede social antes dos 15, 16 anos. É uma máquina de gerar informação. É uma máquina de gerar para a grande indústria de comércio informação sobre hábitos da nova geração. Eu continuo achando que não é sobre o usuário que as proibições deveriam recair, mas seria obrigatório às empresas, a Meta, enfim, ByteDance, todas essas, que vigiem o seu conteúdo, que tornem o seu conteúdo saudável. Cora, você não lembra o que Mark Zuckerberg falou logo depois da eleição do Donald Trump? Que não ia mais controlar, não ia mais censurar o conteúdo das redes sociais? Sim, mas é isso, nós estamos errando em quem nós estamos aplicando a lei. Não haverá esse controle. Pois é, mas é isso que tinha que haver. Em vez de você dizer as crianças não podem acessar as redes sociais. Ninguém está conseguindo... Você torna as redes sociais lugares habitáveis. Agora, a gente tem uma onda de extrema-direita no mundo. A gente, quando começou a forçar... quando a gente começou a tentar forçar
regulação na Europa, na América Latina, no Canadá, na Austrália. Quando começou a forçar, ganhou Donald Trump. Metade dos líderes do Vale do Silício saíram do armário. Isso é impressionante, né? De Isso uma é muito agressividade. A gente não está mais no mundo em que o Twitter tentava pensar o que era um algoritmo amistoso ao diálogo, que as redes sociais... O que aconteceu é que a gente não consegue... Por causa da ascensão de parlamentares de extrema-direita, a gente não consegue aprovar qualquer tipo de regulação e, simultaneamente, os donos das redes sociais são cada vez mais agressivos a respeito do processo de manipulação das pessoas. Entendeu? E olha, é pura manipulação das pessoas. É pura manipulação das pessoas. O que dá para fazer no momento, em termos pragmáticos, é proteger criança e adolescente na primeira adolescência, na primeira metade da adolescência. Eu acho que isso dá para fazer. Isso está sendo possível fazer, porque para isso os pais, mesmo os pais conservadores, têm a sensibilidade de concordar com essa pauta. Então, se essa é a pauta na qual é possível construir um pouco mais de consenso na sociedade, esse é o caminho de trilhar. Mas eu continuo achando que não é por aí. Eu não confio na ByteDance, eu não confio em Mark Zuckerberg, eu não confio em Elon Musk. Eu não confio em nenhum deles, mas... Você tem uma coisa chamada Congresso, você tem uma coisa chamada legislação, e são ferramentas que a sociedade vai ter que usar mais cedo ou mais tarde, porque, você não pode ter uma conta até 16, e aí aos 17 você vai ser exposto a esse veneno todo. Então, tem que controlar isso. Tudo bem. O consenso que está sendo possível construir em alguns lugares do mundo vamos proteger até os 16? E mesmo pais conservadores estão concordando. Se esse é o consenso possível, esse é o caminho que dá para fazer. Outros caminhos não estão dando, porque não existe um consenso na sociedade. Porque um bando de gente conseguiu convencer gente conservadora de que tentar regular as redes sociais é uma tentativa de calar a direita, não é. É uma máquina de manipular as pessoas, sabe? Enfim, o meu ponto fundamental eu acho que é uma força para o mal para criança e adolescente. É uma força para o mal. Entende? Agora, repara, uma coisa que funcionou extremamente bem no Brasil, apesar de todo o lobby, porque a questão do fumo. Sim. Não faz propaganda, pronto. Mas não é só não fazer propaganda. Você podia fumar no bar. Cora, veja, eu fumava no bar, eu fui fumante. A gente não, porque eu nunca fumei. Mas fumava bebendo no bar. As pessoas fumavam no avião. Eu sei disso, eu fumei em avião. Conseguimos, de uma certa maneira... Como é que fez? Fez proibindo que se fumasse dentro de ambiente fechado. Proibiu o consumo das porcarias em lugares, não era em pessoas. O que gente como eu falava, entendeu? Que absurdo. Isso é uma forma de sociabilidade. Sempre pudemos fazer isso. Sempre achei ótimo, porque eu era aquela parte da sociedade que não fuma, que é alérgica a fumo e que sofria pra caramba com esta miséria. E eu chegava em casa da redação, o meu cabelo cheirava cigarro. Você quer saber o quê? A minha calcinha cheirava cigarro. Não me pergunte como, porque eu em geral ando de jeans. Entra. Mas era uma coisa que um troço que... Eu chegava defumada em casa, era nojento, eu tinha um cheiro de cinzeiro. Cora, você está correta. Pois. Eu concordo com você. Mas você está proibindo a coisa, não a idade. Não é assim, tipo, a pessoa... Mas sempre se proibiu o cigarro comprar menores de 18 anos. Sim, mas só funcionou quando proibiram fumar nos lugares. Tudo bem, mas você já proibia para menores de 18 anos, porque você sabia que não podia. Mas as crianças começavam a fumar aos 13.
Você está sabendo disso. Ela não podia chegar lá e comprar, mas ela fumava. Então, eu acho que essa coisa da proibição da rede social, a criança que quiser, ela vai fumar. Mas você não pode usar aquela porcaria. Mas eu acho que vai ser uma minoria. Tem que disciplinar o uso daquela droga. A gente vai... Mas isso é a disciplinação do uso daquela droga. Enfim, a gente agora vai olhar para a Austrália e daqui a um ano a gente vai saber o que vai acontecer. Pronto. Eu acho que parte da tentação de usar a rede social tem a ver com o fato de que todo mundo usa. Sim. Você pode instalar uma VPN no seu celular? Pode, mas se só você tiver... Agora, as redes estão se suicidando sem saber como, hein? Porque o Facebook, você vai dizer que já está morto, etc. Aquele negócio que eu observei com você outro dia, está morrendo por inteligência artificial. E as pessoas estão escrevendo textões via inteligência artificial. E ninguém lê mais o Facebook, porque é aquela coisa insuportável. Porque não tem sabor. E no Instagram vai acontecer a mesma coisa. Eu estou falando isso, eu mesma postei uma foto da Mirtes Gonçalves, feita pela IA, pelo Nano Banana, mas é que eu achei tão linda. Mas eu não aguentaria ver fotos de gatos. Enfim. Nos vemos na terça-feira? Sim, tem muita água para rolar por baixo da ponte nesse caso. Até terça, Cora. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.